Bom dia, irmãos. Alegria estarmos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre esse tema tão interessante, tão desafiador, santidade na era digital, particularmente quando pensamos nas novas gerações, pensamos em como passarmos o bastão da fé para aqueles que virão após a nossa geração. Como é interessante nós olharmos a realidade ao nosso redor. Eu fui procurado por vários avós e avós que estavam preocupados e dispostos a me contar histórias com seus netos. Eu quero compartilhar só uma. O avô tentando fazer o computador funcionar. Sabe quando o computador encrenca? E a netinha brincando. Pequenininho, diz: vovô, desliga o computador e reinicia. E ele continuou tentando, e a vovô, desliga o computador e reinicia. E ele continuou tentando. Imagina o que aquela criança sabe de computador. E na terceira vez em que a menina disse: vovô, desliga o computador e reinicia, ele resolveu ouvir a voz da sabedoria. Ele desligou o computador, reiniciou, e aquele infeliz do computador funcionou. Se você já tentou jogar videogame com seu filho ou seu neto, você descobriu que essa nova geração nasce com chip no dedão. É impressionante a habilidade que eles têm. É impressionante. Eu queria compartilhar com vocês uma charge que eu recebi recentemente na internet, que eu achei que era muito interessante. Acho que você ia gostar. Dê uma olhadinha, vai aparecer na tela para você dar uma olhada. Vamos lá. Se puder aparecer o PowerPoint agora, eu vou precisar da tua assistência aí, Fernando. Não é essa a charge. Essa é uma jovem senhora. Aproveitem, está todo mundo aparecendo aí, menos a minha charge lá do PowerPoint. Ah lá, agora vai. Isso. O filho está arrumando a mochila para a escola. Eu tenho notebook, tenho MP3, tenho pendrive, tenho iPad. Pai, o que é que vocês usavam na vossa escola? A cabeça. Se você já foi fazer as compras do material escolar, você está sentindo uma pressão danada, né? E essa é antiga, já rodou há muito tempo na internet. O filho vem fazer uma pergunta existencial para a mãe. E a mãe responde: não, meu filho, você não foi baixado pela internet. Não foi download, não. Você nasceu. A percepção de vida que a nova geração tem é completamente virtual. Eles não imaginam a vida sem internet, sem o mundo virtual, sem computador, atualmente sem iPad, sem celular. Você que tem mais de 40 anos, você lembra o que era viajar procurando um telefone público para ligar para alguém? Lembra disso? Você lembra quando você viajava e fazia conexão numa cidade, que você aproveitava para telefonar para os amigos daquela cidade porque era barato? E no aeroporto você ia para o telefone público e ligava para os amigos e batia um papo com eles? Bom, se você lembra disso, você deve lembrar do tempo que você comprava ficha de telefone. Uma realidade que mudou e mudou muito rápido. Seus netos compram crédito na internet, porque eles vão ligar o telefone celular deles pela internet. Eu estava viajando para os Estados Unidos recentemente, quase metade, eu fiz questão de contar, num dos voos que eu fiz, quase metade dos passageiros não tinham bilhete de embarque. Eles usaram o celular. Eles tinham aquele código quadradinho e o
O cartão de embarque deles estava no celular. A vida muda e muda muito rápido. Se você é um daqueles que tem resistência ao mundo virtual, se você é um daqueles que tem resistência a mudar, a mensagem de ontem desafiou você a ter um coração ensinável. E se nós queremos ensinar a próxima geração a viver com santidade, nós vamos ter que ir até o mundo deles, que é virtual, para dizer para eles: sejam santos, porque Deus é santo. Nós vamos ter que levar a santidade de Deus para dentro deste mundo virtual. Este é o nosso grande desafio nos próximos anos. Como penetrar nesse mundo virtual que o pecado tem permeado, que o mundo tem invadido e inundado com coisas que são tremendamente degradantes. Como invadir e encharcar esse mundo virtual de verdades bíblicas, de princípios da palavra de Deus, de experiências da palavra de Deus e do Deus da palavra. Todos nós podemos aprender com todo mundo, todo o tempo. Você pode aprender com o seu netinho de 3 anos a mexer no computador. Meu sogro tem 81 anos, e ele tem uma neta de 7, e ele estava sofrendo com o computador. E a netinha chegou perto dele e disse: vovô, deixa eu dar uma ajeitada aqui, vovô, eu já ajudo você. Não, sai para lá, você vai quebrar o computador. Lembra disso? Que a gente comprava uma coisa cara e a gente não deixava as crianças mexerem porque elas iam quebrar. E depois de umas 2 tentativas da neta, a minha esposa que estava junto disse para ele: pai, deixa ela mexer, esse pessoal sabe dessas coisas. E o que aconteceu? A neta entrou, com algumas tecladas, ela arrumou o problema que tinha no computador. Meu sogro ficou olhando, pasmo. Como é que ela sabe tudo isso? Para ela isso é normal. Para nós é novidade aprendida. Mas aqui fica um registro: 81 anos. O meu sogro tem notebook que ele leva para o trabalho, traz para casa, tira foto digital, coloca no notebook, acessa a internet. Ele está vivo e ele está vivendo. Todos nós podemos aprender. Vamos ler juntos essa frase? Todos nós podemos aprender com todo mundo, todo o tempo. E todo mundo, todo o tempo, pode aprender sobre tudo com Deus. Você acredita nisso? Diga amém. E é sobre isso que nós estamos falando. Se nós queremos viver esse novo momento como denominação, nós temos que ter uma atitude ensinável como denominação. E quando você vier nos microfones discutir as matérias, você tem que ter um espírito ensinável, uma disposição para arriscar, uma disposição para dar passos de fé. Nós, como denominação, temos que ter um coração ensinável. Nós temos que olhar para as testemunhas, para o nosso passado abençoado por Deus, mas temos que olhar para frente e dizer como nós podemos aprender coisas novas. Como, olhando para o eterno, eu posso dar passos de fé. Como que nós podemos crescer nessa corrida para mostrarmos ao mundo que o Deus Santo Todo-Poderoso tem uma mensagem para eles. É interessante, porque quando você lê Hebreus 12, 1-4, você fala de uma corrida que tem que acontecer e todos nós temos que nos envolver nela. É a corrida da vida cristã. Nós vemos que é essencial a nossa santificação, nos separarmos para Deus, nos tornarmos exclusivos dele, para que a imagem de Cristo seja construída em nós. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ligar seu celular, o iPad, seja lá o que for que você usa, para conseguir chegar no texto bíblico. Mas eu queria que você tivesse acesso ao texto bíblico, lá em Hebreus 12, de 1-4. Veja se tem alguém perto de você que não trouxe Bíblia. Tem mensageiro da convenção que não tem Bíblia. Então veja se essa pessoa não tem, reparta a sua Bíblia com ele, para que a gente possa acompanhar a leitura. A palavra diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe
Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que é essencial para nós vivermos essa vida santa, para nós corrermos e termos vitória na vida cristã, para nós conseguirmos viver esse ideal de vida cristã que Deus espera de nós? Eu queria trazer um conceito muito simples que nós encontramos nas Escrituras. Nós precisamos morrer. É necessário morrer. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Jesus trouxe essa ideia e ele usa o trigo como uma grande ilustração para isso. Ele diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. O que o diabo faz conosco é nos paralisar. E dessa maneira ele impede que nós venhamos a morrer. Quando nós estamos paralisados, o velho homem continua vivo, paralisado. E nós simplesmente nos tornamos religiosos. Nós continuamos com uma cosmovisão pagã, nós continuamos agindo com valores que não são valores de Deus, mas nós continuamos ali parados e dizemos: não, eu sou cristão, não, eu sou discípulo de Jesus. Porém, eu não morri para que uma nova vida possa surgir. Quando nós morremos para nós mesmos, para os nossos sonhos, nós possibilitamos o milagre da ressurreição. Possibilitamos uma nova vida surgir em nós. A morte dos meus sonhos, a morte das minhas vontades, a morte dos meus interesses. Quem sabe teríamos menos politicagem na denominação e menos gente correndo pelos corredores, tentando fazer política para ser eleito presidente da convenção, se nós tivéssemos mais morte aqui dentro. E talvez teríamos mais liberdade para o Espírito de Deus eleger o presidente. Nos falta morte. Tem muita gente paralisada pelo inimigo. E assim ela é enganada por Satanás, aquele mentiroso, inimigo das nossas almas. É por isso que essa pessoa não experimenta santificação, porque sem morte não há como experimentar santificação. Sem morte não há como Cristo viver em mim. Pergunta à pessoa do lado: você está afim de morrer? Ou talvez a melhor pergunta fosse: você já morreu? Eu creio que essa pergunta seria mais pertinente. Ou quem sabe até melhor: você já ressuscitou, meu irmão? Que na realidade, não é nisso que nós cremos. Vamos ler juntos o texto de Gálatas 2:20? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! É só assim que eu começo a ter prazer em me santificar. Aí eu tenho prazer em abrir mão de vontades, de direitos, de interesses, de ambições que não refletem a glória de Deus, ambições que não fazem parte do projeto de Deus. É só assim que eu começo a experimentar o mover sobrenatural do Espírito de Deus na minha vida, na minha existência, nas circunstâncias. A vitória, a vida santa, é de quem abandona o que atrapalha e faz o que glorifica a Deus. Não tem nada de errado alguém querer ser presidente da convenção, é uma aspiração válida para qualquer líder. O problema é quando isso se transforma na razão de existência da minha vida e eu quebro códigos de ética, valores cristãos para atingir esse objetivo. É interessante porque o texto de Hebreus, se você ver o versículo 1, ele fala sobre nós abandonarmos, livrarmos-nos de tudo que nos atrapalha. Eu queria que nós gastássemos algum tempo hoje conversando sobre isso, sobre pesos que nós carregamos pela vida.
Os atletas do primeiro século, eles tinham um hábito, e até hoje os atletas fazem isso, eles amarravam pesos no seu corpo e eles treinavam com aqueles pesos. Quando chegava o dia da corrida, lá na antiga Grécia, eles chegavam ao cúmulo de tirar as próprias roupas, além de tirar os pesos, para que, livres de qualquer impedimento, eles pudessem ter o melhor desempenho na prova. É interessante que muitas vezes nós, como cristãos, nos convertemos, caminhamos na vida cristã, mas carregamos pesos. E nós puxamos amargura e puxamos aquele sonho que não é bem o que Deus quer para mim, mas eu quero. Relacionamentos que eu sei que me afastam de Deus, mas eu puxo. E nós começamos a carregar pesos que muitas vezes podem ser coisas inofensivas. Pesos que nos atrapalham de viver a vida cristã. Pesos que em si não tem nada errado ou pecaminoso, mas que nos impedem de viver a plenitude da vida cristã. Pesos que nós sabemos que muitas vezes nos impedem de ouvir um chamado missionário de Deus. E eu fico adiando ouvir aquele chamado missionário de Deus. É interessante porque daí nós começamos a colocar máscaras. E às vezes por causa desses pesos que não são pecado em si mesmo, e por isso nós os alimentamos, nós começamos a colocar máscaras, justificar, explicar. Eu tenho que comigo que quando eu começo a me explicar demais para mim mesmo, tem alguma coisa errada. E é interessante que muitas vezes nós começamos a confundir o nosso próprio eu. E já começamos a não saber bem quem nós somos e a que viemos e o que de fato é importante para mim. O que de fato é importante para você? O que de fato é prioridade na sua vida? Quando nós começamos a identificar esses pesos, nós começamos a identificar o que pode nos afastar de Deus ou o que está nos afastando de Deus. E largamos esses pesos e começamos a viver a vida cristã com mais liberdade. Muitas vezes nós olhamos a vida cristã de uma forma dualista, preto e branco, certo e errado. Mas sabe, na vida adulta, muitas vezes, a nossa decisão mais difícil de ser tomada não é entre o certo e o errado, é entre o bom e o melhor. E muitas vezes aquela coisa boa que nós fazemos se torna um peso para que a vontade plena de Deus se realize em nossa vida. Exige maturidade, comunhão com Deus, dependência de Deus, para ouvir a voz do Espírito nos dizendo: eu sei que é boa essa atividade na igreja, mas eu quero que você pare de fazê-la. Porque você vai usar esse tempo de uma outra forma.